Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Aretej Jus. Está começando o episódio de número 57 do Código Civil, a Lei 10.406. E hoje nós vamos dos artigos 1888 até o artigo 1906. Galera, estamos quase acabando. Galera, antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar com os melhores amigos. Vamos lá? Seção 2 do Testamento Marítimo e do Testamento Aeronáutico. Artigo 1888. Quem estiver em viagem a bordo de navio nacional, de guerra ou mercante, pode testar perante o comandante, em presença de duas testemunhas, por forma que corresponda ao testamento público ou ao cerrado. Parágrafo único. O registro do testamento será feito no diário de bordo. Artigo 1889. Quem estiver em viagem a bordo de aeronave militar ou comercial pode testar perante pessoa designada pelo comandante, observado o disposto no artigo antecedente. Artigo 1890. O testamento marítimo ou aeronáutico ficará sob a guarda do comandante, que o entregará às autoridades administrativas do primeiro porto ou aeroporto nacional, contra recibo averbado no diário de bordo. Artigo 1891. Caducará o testamento marítimo ou aeronáutico se o testador não morrer na viagem, nem nos 90 dias subsequentes ao seu desembarque em terra, onde possa fazer, na forma ordinária, outro testamento. Artigo 1892. Não valerá o testamento marítimo, ainda que feito no curso de uma viagem, se, ao tempo em que se fez, o navio estava em porto onde o testador pudesse desembarcar e testar na forma ordinária. Seção 3 do Testamento Militar. Artigo 1893. O testamento dos militares e demais pessoas a serviço das Forças Armadas em campanha, dentro do país ou fora dele, assim como em praça sitiada, ou que esteja de comunicações interrompidas, poderá fazer-se, não havendo tabelião ou seu substituto legal, ante duas ou três testemunhas, se o testador não puder ou não souber assinar, caso em que assinará por ele uma delas. Parágrafo 1º. Se o testador pertencer ao corpo ou seção de corpo destacado, o testamento será escrito pelo respectivo comandante, ainda que de graduação ou posto inferior. Parágrafo 2º. Se o testador estiver em tratamento em hospital, o testamento será escrito pelo respectivo oficial de saúde ou pelo diretor de estabelecimento. Parágrafo 3º. Se o testador for oficial mais graduado, o testamento será escrito por aquele que o substituir. Artigo 1894. Se o testador souber escrever, poderá fazer o testamento de seu punho, contanto que o date e assine por extenso, e o apresente aberto ou cerrado, na presença de duas testemunhas ao auditor, ou ao oficial de patente, que lhe faça as vezes neste mister. Parágrafo único. O auditor ou oficial a quem o testamento se apresente notará, em qualquer parte dele, lugar, dia, mês e ano em que lhe for apresentado, nota esta que será assinada por ele e pelas testemunhas. Artigo 1895. Caduca o testamento militar, desde que, depois dele, o testador esteja 90 dias seguidos em lugar onde possa testar na forma ordinária, salvo se esse testamento apresentar as solenidades prescritas no parágrafo único do artigo antecedente. Artigo 1896. As pessoas designadas no artigo 1893, estando empenhadas em combate ou feridas, podem testar oralmente, confiando a sua última vontade a duas testemunhas. Parágrafo único. Não terá efeito o testamento se o testador não morrer na guerra ou convalescer do ferimento. Capítulo 6 das disposições testamentárias. Artigo 1897. A nomeação de herdeiro ou legatário pode fazer-se pura e simplesmente, sob condição, para certo fim ou modo, ou por certo motivo. Artigo 1898. A designação do tempo em que deva começar ou cessar o direito do herdeiro, salvo nas disposições fideicomissárias, ter-se-á por não escrita. Artigo 1899. Quando a cláusula testamentária for suscetível de interpretações diferentes, prevalecerá a que melhor assegure a observância da vontade do testador. Artigo 1900. É nula a disposição, inciso 1, que institui o herdeiro ou legatário sob a condição captatória de que este disponha, também por testamento, em benefício do testador ou de terceiro. Inciso 2,
que se refira à pessoa incerta, cuja identidade não se possa averiguar. Inciso 3, que favoreça a pessoa incerta, cometendo a determinação de sua identidade a terceiro. Inciso 4, que deixe a arbítrio do herdeiro ou de outrem fixar o valor do legado. Inciso 5, que favoreça as pessoas a que se referem os artigos 1801 e 1802. Artigo 1901. Valerá a disposição. Inciso 1. Em favor de pessoa incerta que deva ser determinada por terceiro, dentre duas ou mais pessoas mencionadas pelo testador, ou pertencentes a uma família, ou a um corpo coletivo, ou a um estabelecimento por ele designado. Inciso 2. Em remuneração de serviços prestados ao testador, por ocasião da moléstia de que faleceu, ainda que fique ao arbítrio do herdeiro ou de outrem determinar o valor do legado. Artigo 1902. A disposição geral em favor dos pobres, dos estabelecimentos particulares de caridade ou dos de assistência pública, entender-se-á relativa aos pobres do lugar do domicílio do testador ao tempo de sua morte, ou de seus estabelecimentos aicitos, salvo se manifestamente constar que tinha em mente beneficiar os de outra localidade. Parágrafo único. Nos casos deste artigo, as instituições particulares proferirão sempre as públicas. Artigo 1903. O erro na designação de pessoa do herdeiro, do legatário ou da coisa legada, nula disposição, salvo se, pelo contexto do testamento, por outros documentos ou por fatos inequívocos, se puder identificar a pessoa ou coisa a que o testador queria referir-se. Artigo 1904. Se o testamento nomear 2 ou mais herdeiros, sem discriminar a parte de cada um, partilhar-se-á por igual, entre todos, a porção disponível do testador. Artigo 1905. Se o testador nomear certos herdeiros individualmente e outros coletivamente, a herança será dividida em tantas cotas quantos forem os indivíduos e os grupos designados. Artigo 1906. Se forem determinadas as cotas de cada herdeiro e não absorverem toda a herança, o remanescente pertencerá aos herdeiros legítimos, segundo a ordem de vocação hereditária. Artigo 1907. Se forem determinados os quinhões de uns e não os de outros herdeiros, distribuir-se-á por igual a estes últimos o que restar, depois de completas as porções hereditárias dos primeiros. Artigo 1908. Dispondo o testador que não caiba ao herdeiro instituído certo e determinado objeto, dentre os da herança, tocará ele aos herdeiros legítimos. Artigo 1909. São anuláveis as disposições testamentárias inquinadas de erro, dolo ou coação. Parágrafo único. Extingue-se em 4 anos o direito de anular a disposição, contados de quando o interessado tiver conhecimento do vício. Artigo 1910. A ineficácia de uma disposição testamentária importa a das outras que, sem aquela, não teriam sido determinadas pelo testador. Artigo 1911. A cláusula de inalienabilidade imposta aos bens por ato de liberalidade implica impenhorabilidade e incomunicabilidade. Parágrafo único. No caso de desapropriação de bens clausulados ou de sua alienação, por conveniência econômica do donatário ou do herdeiro, mediante autorização judicial, o produto da venda converter-se-á em outros bens, sobre os quais incidirão as restrições opostas aos primeiros. Capítulo 7 dos legados. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 1912. É ineficaz o legado de coisa certa que não pertence ao testador no momento da abertura da sucessão. Artigo 1913. Se o testador ordenar que o herdeiro ou legatário entregue coisa de sua propriedade a outro, não o cumprindo ele, entender-se-á que renunciou à herança ou ao legado. Artigo 1914. Se tão somente em parte a coisa legada pertencer ao testador, ou, no caso do artigo antecedente, ao herdeiro ou ao legatário, só quanto a essa parte valerá o legado. Artigo 1915. Se o legado for de coisa que se determine pelo gênero, será o mesmo cumprido, ainda que tal coisa não exista entre os bens deixados pelo testador. Artigo 1916. Se o testador legar coisa sua, singularizando-a, só terá eficácia o legado se, ao tempo de seu falecimento, ela se achava entre os bens da herança,
se a coisa legada existir entre os bens do testador, mas em quantidade inferior à do legado. Este será eficaz apenas quanto a existente. Artigo 1917. O legado de coisa que deve encontrar-se em determinado lugar só terá eficácia se nele for achada, salvo se removida a título transitório. Artigo 1918. O legado de crédito ou de quitação de dívida terá eficácia somente até a importância desta ou daquele ao tempo da morte do testador. Parágrafo 1º. Cumpre-se o legado, entregando o herdeiro ao legatário o título respectivo. Parágrafo 2º. Este legado não compreende as dívidas posteriores à data do testamento. Artigo 1919. Não o declarando expressamente o testador, não se reputará a compensação de sua dívida o legado que ele faça ao credor. Parágrafo único. Subsistirá integralmente o legado se a dívida lhe foi posterior e o testador a solveu antes de morrer. Artigo 1920. O legado de alimentos abrange o sustento, a cura, o vestuário e a casa, enquanto o legatário viver, além da educação, se ele for menor. Artigo 1921. O legado de usufruto, sem fixação de tempo, entende-se deixado ao legatário por toda a sua vida. Artigo 1922. Se aquele que legar um imóvel lhe ajuntar depois novas aquisições, estas, ainda que contíguas, não se compreendem no legado, salvo expressa declaração em contrário do testador. Parágrafo único. Não se aplica o disposto nesse artigo às benfeitorias necessárias, úteis ou voluptuárias feitas no prédio legado. Seção 2. Dos efeitos do legado e do seu pagamento. Artigo 1923. Desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário a coisa certa, existente no acervo, salvo se o legado estiver sob condição suspensiva. Parágrafo 1º. Não se defere de imediato a posse da coisa, nem nela pode o legatário entrar por autoridade própria. Parágrafo 2º. O legado de coisa certa existente na herança transfere também ao legatário os frutos que produzir, desde a morte do testador, exceto se dependente de condição suspensiva ou de termo inicial. Artigo 1924. O direito de pedir o legado não se exercerá enquanto se litigue sobre a validade do testamento, e nos legados condicionais ou a prazo, enquanto esteja pendente a condição ou o prazo não se vença. Artigo 1925. O legado em dinheiro só vence juros desde o dia em que se constituir em mora a pessoa obrigada a prestá-lo. Artigo 1926. Se o legado consistir em renda vitalícia ou pensão periódica, esta ou aquela correrá da morte do testador. Galera, é isso aí. Esse foi o episódio de número 57 do Código Civil. Se você chegou até aqui, curtiu esse episódio, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Bons estudos. Tchau!